Livro do Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler os versos 13 a 16. Livro do Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler dos versos 13 ao verso 16. E depois 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ok? Está escrito assim: redobre a sua atenção para a leitura do texto sagrado. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos lá? Repita comigo. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Mais uma vez, só que agora na minha versão: porque andamos por fé e não por vista. Para esta noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: a fé que se move antes do milagre. Vou repetir: a fé que se move antes do milagre. Aleluia, aleluia. Redobre a sua atenção. O povo de Israel, eles estavam vivendo um êxodo. Era o momento da grande libertação. Eles acabaram de sair da terra da servidão, da escravidão. Eles acabaram de sair do Egito. No total foram 430 anos ali. Só que desses 430 anos, a maior parte dos anos foi debaixo de açoites, foi debaixo dos maus tratos. Aquele povo foi humilhado, castigado. O povo do Egito já não olhava mais para os israelitas como no tempo de José, o governador. José, filho de Jacó, já não vivia mais. E o faraó contemporâneo de sua época também já não existia mais. O faraó, que então, agora, contemporâneo a Moisés, ele era opressor. E durante muitos anos o povo sofreu.
Mas como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a Bíblia diz: acaso o Senhor diz algo e não faça? O Senhor já tinha feito uma promessa a Abraão, e o Senhor já tinha dito a Abraão que os descendentes dele iam habitar na terra em que ele pisasse a planta do pé dele. Deus tinha uma Canaã para aquele povo. Deus tinha uma terra boa, espaçosa, abençoada, frutífera para aquele povo. E Deus ainda disse para Abraão que o povo, os seus descendentes, ficaria por um período no Egito, mas eles não iam terminar a história deles no Egito. Eu vou repetir. Eles iam passar um tempo no Egito, mas a história deles não ia terminar no Egito. Eles iam passar pela casa da servidão, mas não ia terminar os seus dias como escravo. Eles iam por um período ser oprimidos, mas não ia terminar na opressão. Aquilo seria só um período. Entenda que na vida de quem tem promessa, o sofrimento dura só um pouquinho. Na vida de quem tem promessa, a dor, ela tem prazo de validade. Será que eu estou pregando para quem tem promessas? Então olha para essa pessoa e diga para essa pessoa: então essa dor não vai durar muito tempo. Esse sofrimento não vai durar muito tempo. O povo agora, eles estão caminhando em direção à terra da promessa. Mas a Bíblia diz que eles agora se deparam com o Mar Vermelho. O povo está encurralado. À frente, o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. E ao redor, medo, desespero, murmuração, angústia. Vamos lá de novo? À frente, o Mar Vermelho. Atrás, os inimigos. E ao redor, medo, desespero, murmuração e angústia. Quem é que não sente medo? Quem é que nunca sentiu angústia? Quem é que nunca ficou desesperado? Quem é que em um dia está animado, cheio de esperança, e no outro a sua esperança é roubada? Um dia atrás eles estavam cantando o hino da libertação. Um dia atrás eles estavam comemorando, jubilando por serem livres. Menos de 24 horas depois, parece que toda aquela esperança na promessa que Deus tinha feito acabou. E no lugar da esperança, o medo tomou conta. O desespero tomou conta.
mesmo povo que orou para Deus libertar eles. É o mesmo povo que agora encurralado, ao invés de continuar orando, murmura. Mas é quando o povo está desesperado, murmurando, que a Bíblia diz que Moisés, ele clama ao Senhor. Diga comigo assim: Moisés clamou. No ambiente do desespero, você decide, ou você murmura ou você clama. Diante do medo, você decide, ou você vai murmurar, ou você vai clamar. Murmurar é muito mais fácil. Por que murmurar é muito mais fácil do que clamar? Porque para clamar exige fé. Para murmurar não precisa de fé. Olha para essa pessoa e diga assim: para clamar exige fé. Agora diga: para murmurar não exige nada. Aliás, quem vive murmurando não pensa. Porque quem murmura fala mais do que pensa. Porque se pensasse, murmurava menos. Mas Moisés decidiu clamar. E a resposta de Deus é uma resposta surpreendente. Olha o que Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a? Por que você está orando? Por que você está falando comigo, Moisés? Porque quando Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Em outras palavras, Deus está dizendo: por que você está falando comigo? Por que você está pedindo minha ajuda? Porque a palavra clamou, no grego, clamar no grego, significa gritar por ajuda, gritar com voz alta. O texto não está dizendo que Moisés ora, ele clama. Se ele clama, ele está pedindo ajuda do alto. Se ele clama, ele está pedindo o socorro de Deus. Porque Deus disse para ele como ia tirar o povo. Agora Deus não deu a instrução para ele de como eles iam atravessar o desafio do Mar Vermelho. Eu caminhar sabendo o que Deus está fazendo é uma coisa. Agora caminhar, continuar caminhando sem saber qual vai ser o próximo passo de Deus, fica mais difícil. Moisés naquele momento ele não sabe o que ele vai fazer, então ele clama. Aí Deus disse: só diga aos filhos de Israel que marche. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: o milagre não começa quando você vê o caminho, mas quando você decide andar sem enxergar o caminho. Deus está exigindo desse povo fé antes do caminho pronto. Eu vou repetir: Deus está exigindo desse povo fé antes deles ver o caminho pronto. Entenda que a nossa fé sempre vai ser desafiada antes de vivermos o milagre. No contexto, Israel não via saída. O que eles viam? Água. O mar. E quando a gente fala do Mar Vermelho, a gente não está falando de um laguinho. O Mar Vermelho, ele tem uma grande extensão.
Quem está entendendo isso aqui? Então, o que aquele povo está vendo? Diga assim: só água. Só via? Olha o barulho dela aí, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. A fé não é negar a realidade daquilo que você está vendo, daquilo que você está vivendo. Não. Mas é confiar em Deus acima daquilo que você está vendo. É você confiar em Deus além da lógica. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Está escrito: a fé é a certeza das coisas que se espera. A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu espero, não estou vendo, mas eu espero. Sabe qual é o problema de muita gente? É que você quer ver o chão primeiro. Primeiro você quer ver o chão firme, para depois caminhar. 2026 não vai ser assim não. Ela vai caminhar na lógica do reino. E na lógica do reino, primeiro você pisa, depois Deus coloca o chão. Oh, aleluia! Essa é a lógica do reino. Quem quer viver a realidade do reino? Quem quer viver a realidade do reino? Então presta atenção. Primeira coisa que eu observo aqui, pastores, olha o que Deus disse para Moisés: por que clamas a? Deixa eu te falar, há momentos em que orar não é o suficiente. Como assim, pastor? Que heresia? Calma, não reaja. Há momentos que se faz necessário obedecer. Tem pessoas que oram muito, mas obedecem pouco. Não adianta só orar se você é um desobediente. Porque Deus, além de exigir fé, estava exigindo obediência. Quem está entendendo isso aqui? Moisés estava orando, mas Deus falou: marcha. Aí você tem que entender que nem toda resposta de Deus vai vir com explicação. Nem toda resposta de Deus vai dizer assim para você: então, ó, veja bem, ó, eu decidi. Olha para essa pessoa e fala: às vezes Deus não vai explicar nada não. Só que presta atenção, quando a resposta de Deus não vir com explicação, fica tranquilo que ela vai vir com direção. Deixa eu repetir isso aqui. Fique atento, porque quando Deus não explicar, quando não vir com explicação, vai vir com direção. Deus não está explicando nada para Moisés, mas Deus está falando: a direção é marche. Olha o que Tiago disse no capítulo 2, versículo 17. E esse Tiago aqui, para quem não sabe, a título de conhecimento, esse Tiago aqui é irmão de Jesus Cristo. Esse Tiago aqui nasceu da mesma mãe. Esse Tiago aqui, da carta de Tiago, só a título de conhecimento,
Esse Tiago só se converteu depois da morte e ressurreição de Jesus. Como assim, pastor? O irmão de Jesus que convivia com Jesus só se converteu depois da morte e ressurreição? Sim. O que seria mais lógico? Ser irmão de Jesus era ser um seguidor, ser o primeiro, sim ou não? Por quê? Porque era da casa. Mas o próprio Cristo disse que o profeta da casa não tem honra. Às vezes as pessoas da sua família não te enxergam como o céu te enxerga. As pessoas que convivem com você, ou que mora debaixo do mesmo telhado, não vai enxergar você como Deus enxerga. O Tiago só se converteu depois. Mas olha o que Tiago disse aqui no capítulo 2, versículo 17. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Vocês estão me ouvindo bem? Então? A chuva não está atrapalhando, não? Não. Eu estou animado de pregar hoje aqui na minha igreja. Quem está animado em me ouvir aí? Quem está? Então tá bom. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é? Se você ler o contexto dessa palavra, Tiago disse: tu dizes que tem fé? Então me mostra suas obras. Quais obras que ele está se referindo? Das obras da fé. A fé não pode ser só um discurso. A fé não pode ser só o título de um culto. Culto da fé. A fé tem que ser acompanhada de obras. Então entenda isso. Pisar sem ver é materializar a obra por meio da fé. Mas você só vê se concretizar a partir do momento que você decide obedecer à direção de Deus, que está dizendo para você que você tem que continuar caminhando, mesmo não enxergando, mas confiando de que tem um Deus que está cuidando do caminho. Quem está entendendo isso aqui? Olha para essa pessoa e diga assim: entre você e o milagre que você precisa, existe um caminho, mas fica tranquilo, Deus está cuidando do caminho. Então entenda que o que Deus está exigindo daquele povo é obediência. Repita comigo: obediência. Obediência é a linguagem que Deus entende quando a fé é verdadeira. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Deus disse a Moisés: pega o cajado, estende o cajado, agora abre o mar, agora divide as águas. Pastores, dá uma mensagem para o obreiro isso aqui. Dá uma mensagem para... Meu Deus. Por quê? Porque cajado fala de autoridade. Deus poderia falar para Moisés assim: só estende a mão, sim ou não? Não, pega o cajado. Autoridade. Agora, através da autoridade que eu te dei, divide as águas.
Moisés, não adianta nada usar cajado se a autoridade que você carrega, que eu te dei, não está abrindo os caminhos para você passar. Estende, abre, erga a sua vara, estende a mão sobre o mar e faça com que as águas se dividem. Moisés, ele tem que acreditar na direção que Deus está dando. A direção para Moisés é: estende o cajado, a vara, e divide as águas. E qual é a direção para o povo? Vocês marcha. E você, Moisés, abre caminho. E o povo, marcha. E o líder, abre caminho. E o povo, marcha. E o líder, abre caminho. E o Parabá, e o povo marcha, e o líder abre caminho. Oh, aleluia! É Deus trabalhando, o líder abrindo caminho e o povo marchando. Sabe por que muita gente está morrendo para trás? Ficando para trás? Porque deixou de respeitar a autoridade que o líder carrega. Porque ele só acredita na direção através do líder quando atende a expectativa deles. Porque quando não atende a expectativa deles, eles não respeitam a autoridade que o líder está carregando. É nesses momentos que muita gente para de marchar. Quando na verdade a única palavra que você tem é continuar marchando. Tem muita gente parando e procurando culpados, dizendo: eu parei por causa de fulano, parei por causa de ciclano. Não, você parou porque você decidiu parar de marchar. Porque se você tivesse marchando, você estaria caminhando em direção a uma promessa que Deus te fez. Quem está entendendo isso aqui? Então o líder abre o caminho, o povo marcha, o povo. Então presta atenção, o mar não se abriu enquanto o povo estava parado. Eu vou repetir, o mar não se abriu enquanto o povo estava. O mar só abriu quando o povo resolveu. O chão só apareceu depois que eles decidiram avançar. O caminho, ele só surgiu quando o povo decidiu marchar, seguir em frente, avançar. Era o povo avançando e caminho ficando pronto. Era o povo marchando e o caminho se abrindo. Era o povo marchando e Deus fazendo. Era o povo marchando e Deus dividindo as águas. Era o povo marchando e contemplando o milagre. Era o povo marchando. Oh, aleluia! Entenda que enquanto o povo estava parado, não havia caminho. Mas quando o povo resolve obedecer a direção de Deus por meio de Moisés, que o milagre acontece. Então deixa eu te falar uma coisa: ficar parado reclamando não vai resolver. A direção de Deus para você nesse início de ano de 2026 é: nada de ficar parado. Olha para essa pessoa e fala assim: nada de ficar parado. O povo coloca o pé e Deus coloca o chão. Eu vou repetir: o povo coloca o pé e Deus coloca o... Você lembra de Pedro? Se és tu
que vem ao nosso encontro, permita-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco. Pedro pisa na água. A água em estado líquido. Pela lei da física, não tem como andar. Humanamente falando, não tem como caminhar sobre a água em um estado líquido. Você só vai caminhar sobre as águas naqueles lagos congelados, porque ela está num estado sólido. Mas aquelas águas do mar de Genezaré, além de muito líquida, estava muito agitada. Só que como Pedro recebeu uma palavra, e a palavra não veio com manual de instrução de como deveria pisar, Jesus só disse: vem. A direção não vai vir com manual de instrução. Só pisa. Só vai. Ele pisa. Eu imagino as pernas meio tremendo. Vai afundar, não afunda. Firmou o primeiro, firmou o segundo. Aí ganhou confiança para o terceiro. Quando que ele afunda? Quando ele para de olhar para o Cristo e começa a olhar para o vento. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto o teu olhar estiver fixo no Cristo, Ele cuida do caminho aonde você tem que pisar. A partir do momento que você olhar para a circunstância e deixar de olhar para o Cristo, o chão desaparece. Mas sabe o que é incrível aqui, pastores? Sabe o que é incrível aqui, filhos? Por um momento o chão desapareceu, mas Jesus permaneceu. Ele afunda porque o chão some. O chão some, mas Jesus não some. Jesus continua ali. Afundou, filho? Me salva. Vem, filho. Vem. Entenda, filho, que é só o chão que sumiu. Foi um vacilo da fé. O chão sumiu, mas minha presença não. E é a minha presença que te coloca de pé de novo. Alaba. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? É a minha presença que vai te colocar de pé de novo. É a minha presença. Vai, vamos voltar para o barco, Pedro, vamos. Você lembra lá de Josué capítulo 3, versículo 13? Projeta para mim, filho. O rio Jordão. Época de cheia. O povo tem que atravessar para o outro lado. Aí Josué falou: Deus, e aí? Aí Deus falou: pega a arca da aliança, símbolo da minha presença. Manda os sacerdotes carregá-la e ir na frente. Tá, Deus, a gente já está carregando ela desde lá de quando nós construímos ela. Eu quero saber como que abre aqui, como que... Carregar a gente já está carregando. Eu quero saber como que abre aqui. Josué, eu já disse, coloca os sacerdotes com a arca na frente agora. Eu só estou mudando a posição. Por quê? Porque se faz necessário o sacerdote carregar a arca da aliança, símbolo da minha presença, na frente agora. Tá, Deus,
Deus, mas é o Jordão que eu quero saber. Então, só manda na frente. Por quê? Porque se a minha presença estiver na frente, eu me encarrego de atravessar vocês. Você vê Deus explicando aqui como que vai acontecer? Como que vai ser? Não, só mandou eles carregar. Aí a Bíblia diz que quando eles estão carregando a arca aqui, ó, Aron HaKodesh, símbolo da presença de Deus, quando os sacerdotes tocou o dedão do pé na água, a água recuou. É Deus falando assim: só manda dar o próximo passo, só vai. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma parede. Às vezes vai ser necessário dar o próximo passo para enxergar o milagre. Você acha que os sacerdotes não ficaram com medo? Humanamente falando, até você sentiria medo. Mas como eles estão carregando a presença, e aí Salmo 24 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela habita pertence ao Senhor. Ou seja, eles estão carregando a presença daquele que o Jordão é dele, a terra é dele, tudo é dele. Deixa eu te falar uma coisa, você carrega a presença daquele que manda em tudo. Ah não, vou ter que repetir para ver se alguém pega. Você está carregando a presença daquele que manda em tudo. Não, deixa eu falar, você está carregando a presença daquele que manda na terra, manda nos céus, manda no universo, manda no teu sangue. Ele controla seus batimentos cardíacos. Sabe quantas ml de sangue corre nas suas artérias? Abá. Sabe de quantas células tem no teu corpo? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe. Você não está carregando a presença de qualquer um, você está carregando a presença do Todo-Poderoso. Amanaia e alabarabas. Se você carrega a presença de Deus, o obstáculo deixa de ser obstáculo, o impossível deixa de ser impossível. Então entenda que quem caminha por fé, anda por fé, não depende do que vê. Diante deles é impossível, mas a fé está mandando ir. Quem está entendendo? Aí você tem que entender que fé não é ausência de medo. É uma decisão. Você entende que você tem que avançar. Quem está entendendo isso aqui? Sabe qual era o maior perigo para esse povo aqui? Eu termino a mensagem agora. Sabe qual era o maior perigo para esse povo aqui diante do Mar Vermelho? Pergunte, qual era o maior perigo? Não era o mar. O maior perigo para esse povo era ficar parado ali. Era a paralisia. Quem está entendendo isso aqui? Na vida do crente, o maior perigo não são os desafios que tem pela frente até alcançar a promessa. O maior perigo é quando você decide parar. Porque se você ficar parado, o inimigo te alcança. Olha para essa pessoa e fala assim: se você ficar parado, o inimigo vai te alcançar. Às vezes, os desafios da vida, e eu quero que você redobre a sua atenção, porque Deus quer falar com alguém.
Às vezes os desafios da vida, os obstáculos, eles nos paralisam. Ou às vezes nós somos paralisados não pela circunstância. Às vezes nós somos paralisados por falta de obediência. Ou às vezes nós somos paralisados por falta de fé. Ou às vezes nós somos paralisados por pessoas. Era muita gente reclamando ao mesmo tempo. Era muita gente murmurando ao mesmo tempo. Era muita gente dizendo, era melhor ter ficado no Egito. Aquilo vai contaminando. Ao invés de você olhar para o lugar da promessa, o pensamento de voltar para o Egito tira os teus olhos daquilo que Deus prometeu e faz você olhar para o ambiente que você sofreu. Aí você deixa de dar atenção para o ambiente das promessas e começa a dar atenção para o ambiente que fez você sofrer. Você acha mesmo que 2 milhões de pessoas pensou a mesma coisa? Ou eles foram influenciados por aqueles que achou que ali era o fim? Você acha mesmo que 2 milhões de pessoas pensou a mesma coisa? Ai, vamos voltar perdido, vai morrer. Você acha que no meio daquele povo não teve alguém que pensou, dá para nadar? Vamos tentar. Sim ou não? Só que aí tem muita gente ali com um pensamento negativo. Vamos morrer. Melhor voltar. Porque para eles é melhor voltar e ficar debaixo da servidão do faraó do que morrer tentando, mas acreditando que Deus é fiel para cumprir uma promessa. Sabe qual é o problema de muita gente? É que você está sendo paralisado por conta de comentários. Você está sendo paralisado por conta daquilo que estão falando. Aí você começa a absorver essas informações e elas começam a se tornar uma verdade absoluta no teu coração. É mesmo, né? Ai, vamos voltar, né? Ai. Olha tudo que você caminhou para agora morrer na praia. Olha tudo que você viveu. Acabaram de matar um cordeiro. Acabaram de celebrar uma Páscoa. Será que a carne do cordeiro, que eles pegaram o sangue e passou nos umbrais da porta e o anjo da morte não entrou na casa deles, não foi o suficiente? Sabe qual é o problema? É quando a libertação não é o suficiente na tua vida para continuar acreditando que Deus é fiel para cumprir promessa. Sair do Egito é uma libertação, diga comigo, sair do Egito é uma libertação. Mas na vida de algumas pessoas, sabe o que acontece? É que a libertação não está sendo suficiente. Será que 2026 você vai continuar na mesma? Será que 2026 você vai ficar paralisado? Ah, mas fulano falou. Ah, mas ciclano não sei o quê. Eu não quero saber o que fulano falou, eu quero saber qual é a direção do céu. O que o céu está falando? Quem está entendendo isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele não precisa te derrotar. É só ele te paralisar. É só te paralisar.
Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus falou assim, marche. Pergunte o quê? Deus está dizendo assim, ó, eu quero que vocês continuem em movimento. Só continue em movimento. Se mova. Às vezes, ficar parado parece ser tão confortável. Sim ou não? É um problema quando a paralisia se torna confortável para você. Mas tá tão gostoso ficar parado aqui. Já viu que tem gente que é assim, não pode encostar num canto? Já viu já? Né, pastor Gil? Não tem esse povo assim? Ele não pode encontrar um canto. Pronto, acabou. O diabo é especialista em preparar cantos confortáveis para você. Tudo que o diabo quer é que você se sinta confortável. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai deixar você confortável. Uma vida de fé não é uma vida confortável. Para viver uma vida de milagres, não existe conforto. Quem torna um ambiente confortável é o diabo. Quem torna um ambiente atraente é o diabo. Deus não. Olha para essa pessoa e pergunta para ele, pergunta para ela, você está entendendo isso aqui? Você acha mesmo que Deus quer que você passe mais um ano aí no canto da igreja, encostado no canto? Deus quer que você pegue a placa, que você recebe o povo, que você dá boa noite pro povo, dá graça e paz pro povo. Deus quer que você sorri pro povo e para de ficar com essa cara esquisita. Deus quer que você vai para cima, Deus quer que você evangeliza. Deus quer que você ganhe alma, Deus quer que você faça alguma coisa. Deus quer que você avance, Deus quer que você marche. Deus quer que você continue seguindo em frente em direção às promessas. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou em movimento. Eu já entrei um ano em movimento. Eu não paro não. Quem está entendendo? Um dia meu corpo descansa, mas estou em movimento. Já entramos um ano com tudo. Já entramos na virada pentecostal aqui na igreja. Já foi no fogo, já foi recebendo direção de Deus, que eu entendi que eu tenho que andar com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, não preciso de muita gente não, só preciso dos leais, dos verdadeiros, dos que oram, dos que estão comigo. Quem está entendendo isso aqui? Depois da virada já engatamos aí o culto dos 6 dias já foi os 6 dias já. Comecei os 6 dias lá no monte. Foram 6 dias aqui na presença de Deus. Na sexta-feira teve quimioterapia da pastora Kelly. Passou mal. Eu vim para o culto na sexta-feira. Teve um encerramento aqui, fechou com chave de fogo. Fogo puro. No sábado, estava aqui cedo trabalhando com os meninos aí, ó. E hoje, fui para o monte para fechar a campanha dos 6 dias. Queimar pedido. Estamos aí na ativa, estamos aí, estamos agindo. Quem está entendendo? E até terminar os 6 meses, a gente já leu 3 livros, já leu uma parte da Bíblia e está tudo certo, estamos caminhando, estamos indo. Aí quando você não para, você não tem tempo para olhar para o lado. Quando você não para, você não tem tempo para ficar reclamando. Quando você não para, quando você continua, você está tão focado. Agora quando você vê alguém reclamando pelos cantos da igreja, reclamando lá na família, reclamando, é porque está parado. Quando alguém começar a reclamar demais, assim, vem cá, pastor, vem cá. Sobe aqui, pastor. Você não é assim, tá? Você não é desse tipo.
Aí você vai ser desse tipo agora. Como que é um murmurador? Aí quando chega alguém animado assim, para conversar, né? Você tá animado, só reclama. Aí você começa a ficar assim, ó. O mar não vai abrir mesmo não. Esse Moisés nos colocou numa enrascada. Aí fomos dar ouvido para esse Moisés, se lascamos. Nós vamos morrer por causa dele. Vai encontrar gente assim, viu? Esse ano, viu? Gente reclamando. Do mar que não abre. Vai fazer isso aqui, ó. Você recebeu direção. Nós vamos morrer por causa dele. Vai fazer isso aqui, ó. Dá a mão. Vamos caminhar, irmão. Vamos caminhar. Vamos continuar. Mas o mar. Vambora, vai, o mar, quem? É muita água. Vambora, rapaz, vambora. Vamos ficar aí olhando pro mar, não, vambora. Vamos seguir em frente. Deus tem promessa. Mas o pastor, troca de igreja, só não para. Troca de pastor, só não para. Quem está entendendo isso aqui? Mas meu marido... Não, só não troca de marido. Dá um jeito nesse homem aí. Uns remédios bons. Quem está entendendo isso aqui? Agora, se o problema é o emprego, se você acha que tem capacidade de conseguir o melhor, bora. Se é o pastor, troca de pastor. Se é os irmãos de fé que já não estão te agradando mais, procura quem vai te agradar. Aí vamos descobrir que o problema era você. Tá tudo certo, o ambiente vai continuar avançando. Ninguém vai parar porque alguém decidiu ficar parado. Não, por quê? Porque já tem direção do céu para a mar abrir. Já tem promessa de Deus lá na frente. Nós vamos continuar. Quem está entendendo isso aqui? Porque eu já entendi que Deus prefere um povo em movimento e não confortável. Vamos seguir em frente. Entenda que Deus não vai explicar tudo. Ele não precisa explicar tudo. Entenda que Deus não vai trazer conforto também não. Quem está entendendo? Deus só quer que você marche. Deus só quer que você siga em frente. Marcha mesmo sem ver. Marcha mesmo com medo. Marche porque o céu se move quando a fé se move. Quando a sua fé começar a se mover, o céu se move. Então deixa eu te falar. Não espere a porta abrir para acreditar que você vai conseguir um emprego. Já começa a visualizar você além da porta. Não espere o resultado do exame vir para você acreditar que está curado. Já acredito que você está curado agora. Não espere os resultados para começar a acreditar. Acredite antes, porque é eu marchando e Deus colocando o chão. É eu caminhando e Deus colocando o chão. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Moisés estendeu o cajado, o mar abriu e o povo começou a passar. Eram as crianças correndo, eram os pais correndo atrás das crianças. Você consegue visualizar o movimento? O povo atravessando. Quando chega do outro lado, era para ter dado glória a Deus só do outro lado, mas tá bom. Quando chega do outro lado, rapaz, dá para acreditar que lá naquele lado lá eu reclamei e agora eu já estou do outro lado.
Rapaz, dá para acreditar que lá do outro lado a gente quis até trocar de pastor, a gente não queria mais o pastor Moisés, e agora nós já está do outro lado. Rapaz, você acredita que... Aí sabe o que a Bíblia diz? Que o povo começou a fazer festa. A Miriam já puxou o pandeiro. Quem começou com esses negócios de pagode gospel aí? Viu? Não foi agora não. Foi a Miriam que inaugurou isso aí. A Miriam já puxou um pandeiro, está escrito na Bíblia isso daí. Ela já puxou o pandeiro e começou. Deus de Israel nos libertou. E as meninas dançando tudo. Só que enquanto eles estão dançando, o Moisés tem uma situação para resolver. Pergunte qual? Ele abriu. Agora tem que fechar. É sempre assim. A gente abre, você vem, recebe, vai embora e a gente tem que fechar. É assim mesmo. Aí Moisés falou: Deus, a gente passou, né? Agora os inimigos estão vindo pelo mesmo caminho lá, ó. Aí Deus falou: deixa eles virem até o meio. Deixa eles achar que pode caminhar no mesmo caminho que vocês. Só não vai terminar o caminho. Por quê? Porque só termina o caminho quem tem uma promessa. Olha para essa pessoa e fala: sabe por que você vai terminar o caminho? Porque você possui uma promessa. Quando o faraó e os soldados chegou no meio, Deus falou assim: agora Moisés, vai, erga o cajado. Acabou, Moisés, pode ir embora. Por que os egípcios morrem no meio? Porque eles não possuem uma promessa. Quem está entendendo? Mas esse povo agora tem um caminho inteiro pela frente. Eles viviam um grande milagre, sim ou não? Eles têm motivo para festejar, sim ou não? Eles têm motivo para testemunhar, sim ou não? Por que você acha que vai ser diferente com você esse ano? Não é o mesmo Deus? Não é o mesmo Senhor? Fique de pé comigo. A fé que se move antes do milagre. Talvez você chegou aqui nesse culto hoje e você está diante do mar. Mar de problemas. Mar de dívidas. Mar de projetos inacabados. Talvez esse mar parou os teus sonhos. Talvez esse mar está parando o seu ministério pessoal. Só que hoje Deus está nos dando uma direção. A direção é que nós precisamos avançar, mesmo diante dos obstáculos. Talvez você não está encontrando força para isso. Talvez até a sua esperança já acabou. Talvez o único pensamento é voltar para trás. Não sei como que você está. Só sei de um Deus que pode colocar você na rota da promessa de novo. Um Deus que pode colocar você em direção a tudo aquilo que Ele prometeu para você. Tudo aquilo que Ele prometeu para a tua casa, para a tua família. Eu quero orar nesse momento.
quero orar. E se tiver alguém aqui hoje, você tem liberdade. O altar está aberto para você. Pastor, eu quase parei. Pastor, os desafios foi tanto, pastor, que eu quase voltei para trás. Pastor, eu não vou mentir não, eu vou confessar, pastor, eu murmurei. Pastor, eu reclamei. Quando eu vi aquele mar de dívidas, de problema, de tanta coisa, o altar está aberto para você.